Meus irmãos, o tema agora é hamartiologia. Apostila, irmãos? Todo mundo com apostila? Vamos lá. Então, a palavra hamartia, que define aqui a matéria, né? Logia de estudo, de hamartia, que define aí o escopo da matéria, pecado, errar o alvo, tá certo? Então, hamartia do grego, errar o alvo. Matéria que estuda, então, acerca do pecado. E, consequentemente, estuda acerca do mal, né? Porque o mal sendo gerador aí do pecado, e o pecado, como consequência, a separação entre o homem e Deus e a destruição de toda a ordem do cosmos. Então temos aí um estudo bastante profundo sobre coisas muito, mas muito importantes mesmo. Pega na página 1 aí, vamos começar a ver como é que a gente desenvolve isso aqui. Olha aí, vamos ver. Quando o Senhor Deus apresentou os seus mandamentos ao povo de Israel, disse: quem dera que eles tivessem tal coração que temesse e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Deuteronômio 5:29. O Senhor sabia que por natureza o homem é inclinado a lhe desobedecer. Em Jeremias 17:9 ele assevera: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Quanto ao Senhor Jesus, ele também emitiu sua opinião sobre esse assunto, usando termos mais específicos, porque dentro do coração dos homens é que procedem os maus pensamentos, a prostituição, os furtos, homicídios, adultérios, avareza, malícia, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba e loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. E aí Jesus entrando em roda de colisão aí com o extremo cuidado que os fariseus tinham com um ritual de purificações, porque para cada refeição eles faziam quase que um banho cerimonial para cada refeição. A lavagem não só das mãos, mas a lavagem dos braços, dos pés, da cabeça. Eles faziam um cerimonial para qualquer refeição. E isso era uma ritualística, não tinha uma necessidade real nisso. E aí eles queriam colocar essa ritualística como que obrigatória e confrontando Jesus por não aderir a ela. E aí Jesus contrapõe essa situação, que o que contamina o homem na verdade não é o que entra nele. E aí não é que Jesus fosse anti-higiênico, mas é que Jesus estava se contrapondo a esta ritualística. O que contamina o homem não é o que entra nele, como se a ritualística empregada por eles fosse suficiente para mantê-los puros diante de Deus. E aí Jesus fala: o que contamina é o que sai dele. Aí onde tem que estar o cuidado do homem, aquilo que procede do seu coração. E aí vem essa lista de efeitos corruptores que procedem do coração humano e que acabam, destroem a sua comunhão com Deus, né? Que manifestam nele o pecado que está nele latente, né? O pecado está dentro dele, se torna evidente, né? O pecado se torna evidente, trazendo suas manifestações à tona, conforme ele elenca aqui, esses tipos de manifestações do pecado, que procedem do homem. Por quê? Porque está dentro dele, como mais acima aqui foi falado, o coração, a inclinação do coração humano, ou seja, é um mal que está nele, é um mal que está dentro dele. E aí, com o estudo da hamartiologia, a gente pretende se aprofundar um pouco mais acerca da origem e consequências desses males. Por quê? Não simplesmente para tentarmos resolver problemas filosóficos ou teológicos, porque o problema do mal ele é uma questão extremamente importante, não só para a teologia, bem como para a filosofia também. A filosofia também discute esse problema há muitos e muitos séculos e não existe uma solução definitiva para ele, por causa da insuficiência humana para entender, a insuficiência humana para apresentar uma explicação totalmente, plenamente satisfatória. Então o que acontece? Nós analisamos o problema. E esse é o propósito aqui da hamartiologia. Nós analisamos o problema, nós entendemos qual é a solução proposta para ele, dentro da palavra de Deus, e assim os senhores e a senhora vai estar capacitado a, primeiramente, ter o seu coração, ter a sua mente tranquila em relação a essas situações, né, estar bem tranquilo em relação a essas definições, e também apresentar um posicionamento correto, uma opinião, uma palavra, né,
apresentar um aconselhamento que possa trazer frutos, que possa ajudar pessoas que se deparam com isso. Esse é o grande problema. Muitas pessoas que se deparam com essa problemática e vêm contra elas para abalar a fé delas, vêm contra elas para abalar as estruturas dela. E ela precisa de uma palavra de ajuda, de alguém que tenha analisado a situação, tenha compreendido ela e possa oferecer uma palavra edificante. E aí pessoas que, diante desse problema, preferem se esconder e apresentar soluções simplórias, são pessoas que, diante do problema do mal, eles não sabem o que fazer, eles entram em desespero. Então, ou eles querem negar, dizer que não é assim, não existe, na verdade você não está vendo, é uma ilusão, ele foge do problema. Ou ele simplesmente tenta apresentar uma solução falsa, ilusória, dizer que não, você faz isso aqui vai dar tudo certo, vai consertar tudo, vai ficar uma maravilha, sendo que muitas das vezes não vai. Vai continuar ruim, vai continuar complicado, vai ser, infelizmente não vai ter uma solução do jeito como você gostava, como você gostaria que houvesse, mas pode haver uma palavra edificante, uma palavra que venha trazer a você firmeza diante do problema do mal. Então a ramartiologia, ela leva a pessoa a se deparar com o problema, analisar o problema, entender qual é a posição de Deus em relação a esse problema e assim ter a sua fé solidificada na pessoa de Deus. Saber qual é a solução que Deus dará ao problema do mal, né? Como é que Deus se comporta em relação ao problema do mal e como que eu posso encontrar em Deus firmeza para lidar com o mal. Veja Jeremias, a gente vai ver depois um texto dele. Como Jeremias lidou com o problema do mal. Jeremias foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever um livro chamado Lamentações. Lamentações de Jeremias. Ele não apresenta muitas soluções ali. Uma das poucas soluções que ele apresenta é: põe a tua cara no pó, porque talvez haja solução para ti. E aí ele incentiva o povo a clamar a Deus, a arrepender dos seus pecados, voltar-se para o Senhor, para então, pela misericórdia. E aí onde entra a atuação de Deus no plano da existência humana, plano da misericórdia, buscar pela misericórdia da atuação de Deus para continuar a permanecer firme, não ser como tantos que caem, que se desesperam, se desanimam e acabam sucumbindo à sua fé, sofrendo um naufrágio da fé por não saber lidar com esse problema, não saber lidar com essa problemática. Maturidade, e essa palavra é extraordinária. Maturidade espiritual. O menino, a criança, ela vive num mundo de fantasia. Ela vive num mundo, e é o tempo dela viver isso, um mundo de ilusão. Para ela tudo dá certo, tudo funciona. Uma pessoa quando se torna adulto, ela sabe que as coisas não todas dão certo. Tem coisas que não vão dar certo, não vão funcionar. E você tem que continuar vivendo. Você tem que ser uma coluna, às vezes, para uma pessoa que não tem a estrutura que você tem. E é onde a pessoa que é levada a um tipo de estudo desse, é para que ela entre num processo de maturidade, para que ela saiba lidar com os problemas, de forma que ela não venha se abalar e ela possa ajudar outras pessoas a também estarem firmes. Veja, as atitudes pecaminosas se desdobram e se transformam em atos pecaminosos. Pois quanto mais o homem peca, maior será o poder de escravidão que o pecado exerce sobre ele. Ele sabe que está em falta diante de Deus, mas por falta de força moral e espiritual não consegue vencer o opressor. E aqui entra uma das cadeias, uma das piores cadeias ao qual o homem está submetido, né? A cadeia do pecado. E o pecado, quanto mais alimentado, é como uma fera, é como um leão que está domado. Só que se você começa a alimentá-lo, ele de tal forma ganha força que ele te domina. Aí você perde o controle sobre ele. Por isso que a Bíblia nunca incentiva ninguém a enfrentar o pecado. A falar, não, eu vou fazer isso aqui porque eu tenho que mostrar controle, eu tenho que controlar essa sedução, esse desejo, eu tenho que controlá-lo de modo a mostrar que eu tenho capacidade de dominá-lo. A Bíblia não recomenda isso, porque você não vai conseguir. São 2 contra 1. Quem? Lá fora a tentação que vem do maligno, dentro de você sua natureza caída.
contra a sua vontade boa. Você tem uma vontade boa de servir a Deus. Dentro de você tem uma vontade ruim, oriunda da semente do pecado que está em você, que você recebeu por hereditariedade. E fora de você está o tentador. São 2 contra 1. Você não vai ganhar essa briga. Por isso que a Bíblia fala, fugir da aparência do mal. Antes do mal se mostrar completamente delineado diante de você, uma vez que você já percebe que ele vai se manifestar, vai ser uma situação de risco, de queda, a Bíblia não só autoriza, recomenda fugir da aparência do mal. Com isso você consegue não eliminar, veja só, qual é a nossa situação na atualidade. Isso só vai mudar quando nós formos glorificados. Você não vai eliminar o mal, você não vai eliminar o pecado, você vai controlar, sujeitar a sua velha criatura, às leis do Espírito, para que, uma vez que a lei do Espírito esteja controlando você, você não ande conforme a carne, você ande conforme o Espírito. Não diz conforme a carne, né? E não cumprireis essas concupiscências. Não emprestar seus membros à concupiscência da carne, como Paulo fala. E aí andar conforme o Espírito. Andando conforme o Espírito, você evita o problema do pecado. O problema do pecado tem que ser sempre evitado, não confrontado. Tem que ser sempre evitado. E cada um conhece seus limites. Então é algo muito pessoal. Para se livrar do poder do pecado, o homem precisa passar por um processo de transmentalização. Transmentalização é o que na escola dominical a gente está falando acerca de metanoia, mudança de mente, mudança no pensamento da pessoa, não só mudanças externas. As mudanças externas são necessárias, mas as mudanças externas só são eficazes quando elas são consequências de uma mudança interna. Mudanças duradoura, exatamente. Mudança externa, sem ser uma consequência de uma mudança interna, ela será superficial. E aí você é caracterizado por Jesus como sepulcro caiado. Sepulcro caiado é assim, ele é bonito por fora, mas ele é podre por dentro, porque não houve mudança interna. Não houve metanoia. Quando há metanoia, é mudança de mente. Você se arrepende de verdade dos seus pecados e aí entra a sinceridade. A graça, o pessoal pensa, a graça é maior babado, a graça é fácil para qualquer um. A graça é muito mais complexa do que a lei. A lei era cumprimento de deveres e ritualística externa. Uma vez cumprida aquela ritualística, você é justo. Agora a graça é um compromisso interno e espiritual. Só você sabe se você se arrependeu de verdade ou não dos seus pecados. E você só vai ser transformado, só vai ser regenerado se você de fato se arrependeu. Se você se arrependeu para não fazer mais. Eu uso esse termo como se não tivesse responsabilidade de nada. Isso. E a vida não dá graça por Jesus. É essa a distorção. É essa a distorção que tem muitos hoje. Desde o tempo de Paulo, cometamos mais pecados para que venha mais bênçãos. Essa é uma distorção. Então, quer dizer, isso é uma visão completamente equivocada acerca da graça, porque quem foi atingido pela salvação em Cristo e está dentro do plano da graça, é porque ele aceitou a Cristo em espírito e em verdade. Ele sofreu uma metanoia, ele se arrependeu de verdade e teve uma mudança de mente. E a mudança de mente que ele teve, fez dele uma nova criatura. Ele nasceu da água e do Espírito. Ele nasceu de novo, conforme Jesus falou para Nicodemos. E a partir de agora, essa transformação da mente vai se manifestar no plano físico. Ele vai falar de uma forma diferente, não vai usar a linguagem que ele usava. Ele vai se comportar de uma forma diferente, não vai ter as atitudes absurdas que ele tomava. Ele vai ter um novo modo de vida. Metanoia da mente se manifesta em epistréfio, ou seja, mudança de mente, mudança de comportamento externo. Tá certo? Então, isso é uma forma de se preservar, uma forma de vencer a natureza pecaminosa. O grande valor desse presente estudo advém da necessidade que todos têm de conhecer suas inerentes fraquezas e também saber que nem tudo está perdido. Existe uma saída, mas somente uma, a ação da graça de Jesus Cristo. O único caminho, a verdade e a vida, né? O único caminho para Deus. O único por meio do qual nós devemos ser salvos, né? O único nome pelo qual devemos ser salvos. O pecado não é meramente algo negativo ou ausência de amor a Deus, como pensam algumas pessoas. Assim,
O pecado não é meramente algo negativo ou ausência de amor a Deus, como pensam algumas pessoas. Não é só a ausência disso que é qualificado como pecado, né? É muito mais do que isso. É uma escolha positiva, ou seja, no sentido de você deliberadamente tomar aquela decisão. E aí entra a atuação do livre-arbítrio humano, no sentido de escolher atender à vontade perfeita de Deus ou rejeitar a vontade de Deus e atender à sua própria vontade, que geralmente tenderá para o mal, o erro, né? O errar o alvo, o hamartia, né? Como a gente está analisando aqui ao longo do estudo. Então o homem deliberadamente rejeita a vontade de Deus. Ele usa seu livre-arbítrio para o mal. Então, como ele está dizendo aqui, é uma escolha positiva, fundamental, uma preferência egoísta em lugar de Deus, como objeto de afeto e supremo fim. O homem em lugar de Deus. Meu interesse, meu desejo, minha vontade, minha consciência, aí daquele que João fala, consciência da carne, dos olhos, soberba da vida, dominando a existência humana. Ele atendendo a essas demandas, nessa necessidade e virando completamente as costas para Deus. Em lugar de fazer de Deus o centro da sua vida, entregando-se incondicionalmente a Ele e possuindo sua vontade subordinada a Deus, o pecador faz de si o centro da vida, põe-se diretamente contra Deus e constitui seus próprios motivos e sua própria vontade e regra suprema. Aí mora o risco do antropocentrismo. Aí mora o grande risco do antropocentrismo. A sociedade moderna nos negou muitas coisas boas, muitas coisas válidas. A ciência, a tecnologia, tudo isso é bom, tudo isso é válido para nós. Nós temos que aproveitar e usar isso, e conhecer e produzir isso também. Mas uma das péssimas coisas que a modernidade trouxe para a humanidade foi o antropocentrismo. Colocar o homem no centro de toda a situação. Né? Amante de si mesmo, exatamente, que vive só para atender às suas demandas, vive só para atender ao seu desejo. Né? O homem é a verdade de todas as coisas que são para as que são, e das que não são para as que não são. Das que são é as que atendem o seu desejo e as suas concupiscências. As que não são é aquilo que o contraria, aquilo que o corrige, que o exorta, que o controla. E ele não gosta, ele rejeita. E aí surge a rejeição à ética, a rejeição à moral, a rejeição à disciplina, a rejeição ao controle, né, ao padrão bíblico de vida, ao padrão de Deus, a rejeição a tudo isso que você vê na sociedade. A sociedade de hoje é extraordinário como você vê como elas rejeitam Deus de uma forma tão intensa, como eles rejeitam a lei de Deus de uma forma tão descarada, desavergonhada, vamos dizer assim. Tudo aquilo que for que traga uma disciplina, que traga uma ordem, que traga uma subordinação, uma submissão. Veja, as pessoas hoje, elas valorizam alguns termos que ilustram muito isso. Hoje você tem que ser irreverente. E o que é ser irreverente? O que é ser reverente? Reverenciar quem? Reverenciar a Deus, por exemplo, né? Ter referência diante de Deus, ter austeridade, seriedade, levar Deus a sério, não tomar o nome de Deus em vão, não quebrar os mandamentos. Só que a sociedade, o que ela mais brada hoje é seja irreverente, ou seja, não reverencie, não tenha medo de quebrar as leis de Deus, não tenha nenhum respeito, né? E aí você vê a proliferação do mal, proliferação do pecado. Qual a proliferação do pecado? A destruição de todo o sistema. Qual a destruição de todo o sistema? O sofrimento. Sofrimento causado por quem? Causado pelo próprio homem. Do que se lamenta o homem? Jeremias diz no livro de Lamentações. De que se lamenta o homem? Lamente-se do quê? Os seus próprios pecados. Pronto. O pecado dele traz consequências. Pode falar. Há um sentido muito grande na sociedade de cada um viver como quer, com o seu próprio meio, seu próprio Você é dono do seu nariz. do estilo que quiser. Exatamente. Fazendo o que quiser, crendo em quem quiser, porque a política do respeitar a todos, aí não... Politicamente correto. Não é mais permitido a crítica. Realmente, isso aí é um dos aspectos mais sinistros aí da sociedade. É que Ele busca apoio para essa visão de vida como quer, exatamente. seu próprio estilo de vida,
Exatamente. E assim, você será respeitado porque precisa ser respeito. E é impressionante que não é só, eles não querem só a liberdade de fazer, eles querem também a autoridade de proibir que você o critique. E aí onde entra o politicamente correto. Quem estabeleceu o politicamente correto? Né? Quem estabeleceu? Quem impôs as regras do jogo? Para dizer que você não tem o direito de criticar tal comportamento. Então, quer dizer, o politicamente correto trabalha em função dessa sociedade egoísta, essa sociedade, vamos dizer assim, como estava usando aqui o próprio autor, usou a questão egoística e a questão que eu falei, o antropocentrismo, o desejo do homem no centro de todas as coisas. Então não atrapalhe o homem na realização desse seu propósito, de estar no centro e de que fazer com que tudo atenda aos seus desejos. Com isso, ele coloca o politicamente correto. O politicamente correto impede, ou pelo menos tenta impedir, que aqueles que não concordam com esse conceito se manifestem. Porque eles não querem só a liberdade de fazer, eles não querem ser criticados. A liberdade de fazer até é uma democracia. E usa essa questão da liberdade para eles, porque ele tem liberdade de fazer. Exatamente. A liberdade de se manifestar é cortada. É cortada, é vedada. Vedada porque é incorreto, você não tem esse direito. Se eu me for contra, é porque eu não sou homofóbica. Eles criam rótulos, né? Aí através desses rótulos, eles definem toda pessoa que se levanta contra, eles carimbam com esse rótulo, na tentativa de coerção. Aí você coage muitas pessoas que até têm aquele ponto de vista que contraria aquele comportamento, mas ele não se manifesta. Medo do grupo. E o ser humano é gregário, o ser humano quer ser aceito pelo grupo, o ser humano quer estar no grupo, quer ser respeitado, né? E quer ser amado. Então, se eles colocam essa coerção e esses rótulos, eles inibem muitas pessoas de se manifestar. Aí só as pessoas mais nos preocupam muito, né? Aí elas abrem a boca e falam mesmo. Mas geralmente são taxados de pessoas excêntricas, né? Pessoas desequilibradas, fundamentalistas. Mas o problema é que não checar o fundo do negócio, o verdadeiro especifica que está falando. Principalmente em cima do fundo. Ah, sim, tem que tomar cuidado com toda a informação, né? Para entender as coisas, nós temos que tomar muito mais cuidado, a gente que às vezes não cuida Com certeza, com certeza. É muita responsabilidade, você tem que verificar primeiro todo o conteúdo. vocês acompanharam, mas você vê que tudo lá na série, e alguém falou a respeito daquele jornalista que falou do negócio da uma coisa lá. Sim. A verdade é que a igreja cristã perdeu a dedicação do Brasil. Nossa, olha que Ele não situação. interpretou o fundo de Verdade. Pois é. Então, o jornalista ele tem um modo de como ele vai levar a matéria até a pessoa. Então, ele tem uma pessoa bastante intelecto para ler, entender o comportamento antes de sair falando. Agora tem também outras coisas, viu? Perder processo não significa necessariamente que a pessoa estava errada na sua crítica. Então, tudo bem, vai ter que pagar, mas às vezes ela perdeu o processo não porque estava falando coisas erradas. Perdeu porque não teve uma defesa satisfatória. Então, ainda mais que eles têm... Exatamente, porque às vezes eles trabalham a lei de tal forma para te cercear. Aí quando você se manifesta, ele tem um veículo, ele tem um instrumento legal para te punir, sendo que eles nem deveriam ter isso. Por isso que nós, ou seja, tomar liberdade de falar, Tem que ter muita prudência. tem muita prudência para quando for saber dirigir. É verdade. Deve tocar no Salomão. Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. O que falta nós estamos a gente se precipita, né? Tem um Deus que julga tudo, que faz tudo. Às vezes o pessoal vai por essa aí, né? E a gente acaba se perdendo nisso daí. Se precipita, né? Exatamente. E não ganha no grito, né? Se a pessoa perde a razão, acabou, não adianta gritar, não adianta. Tem que primeiro se informar, saber se é verídico e saber falar, saber se posicionar de uma forma não desrespeitosa. Agora, eu fiquei sabendo de uma notícia, já foi uns 30 dias, eu vi uma notícia no jornal, eu estava lá na cozinha, eu não identifiquei muito bem, foi sobre o número de suicídio. Ah, sim. Eu não entendi muito bem. Eu falei, não é possível. O número de suicídios foi tão alto. Chocante, né?
país é tido como um país alegre, né? Ah, sim. Eu sei. Pelo menos mediaticamente, né? Então, aí eu falei, não, e eu fui fazer uma pesquisa. Gente, nós estamos em oitavo lugar. Oitavo lugar. Oitavo lugar, sem guerra civil, 180 países. sem maremoto, sem terremoto, sem... Oitavo lugar, isso não é brincadeira. Eu acho que tem média de 180. Pois é, exatamente, é 200 e tanto. É muito alto mesmo. E outra coisa, o suicídio entre os jovens de 15 a 29 anos vem crescendo 10%. Olha. Aí eu fiquei me perguntando, mas esse país é bom, esse país diz que é alegre, diz que é feliz. Exatamente. Então, esse povo que mostra. Perda de significado, perda de objetivo, né? Então o que acontece? A pessoa, quando ela perde o significado da vida, ela não vê o porquê da continuidade. Ela interrompe. Aí eu me pergunto, por que fez? Ah, por causa do tipo do que tem sido ensinado. Essa pergunta é profunda. Por que fez? Exatamente. Cada um está fazendo da vida o seu próprio deleite. E isso, né? Deveriam estar extremamente felizes, né? Suas escolhas. Porque tem uma outra pesquisa que fala que isso não está no meio dos religiosos. Impressionante. Os religiosos, eles têm a doutrina Sim. de que quem se suicida não é do reino. Então, Exatamente. isso é quase nada. Aí eles enfrentam os seus problemas. Isso é quase nada entre os cristãos. Né? Olha só. Os cristãos, né, acreditam que quem se suicida não está no reino. Sim, sim, Então, sim. está no mundo mesmo. Mas Exatamente. é o único que diz que está fazendo suas escolhas, o seu próprio. Agora, com tanta liberdade, né? Com tanta liberdade para fazer o que quiser e mesmo assim não é feliz. Por quê? Por que tanto suicídio? Exatamente. É uma notícia extremamente chocante e muito séria, realmente. São Paulo é muito. Muito mesmo. Taxa de suicídio muito alta. Divulga, né? Meu Deus. Não, cidadania com 2 meses, o cara se jogou e vai ter que ir embora. Na sala da lua. Nossa, terrível. O cara se suicidou, embora. No Fórum Rui Barbosa também acontece bastante isso. Bastante mesmo. Terrível. Vai dar na manhã, vai separar. É trágico, né? A pessoa chega a um ponto em que ela acha que não tem mais sentido para a vida dela e põe um fim dessa forma, né? E muitas vezes se suicida no lugar público porque ela quer chamar alguma atenção para ela. Exatamente. Ela quer, pelo menos nesse momento trágico, nem que seja para afetar as pessoas, né? Ele quer chamar atenção para si. Você vê um grande vazio. Um grande vazio na alma, um grande vazio, uma perda de sentido, de significado para a vida. Não há um porquê viver. E não são idosos. Pois é, pode falar, se quer falar. Ele está falando no ouvido, eu estava para ele embaixo de uma piscina, sabe? Ah, olha só. Loucura, né? Loucura mesmo. Numa dessa acontece a tragédia. Ó, seguindo aqui, ó. E ao mesmo tempo que um pecado é um estado de não conformidade com Deus, em princípio, em realidade, é oposição a Ele, como um ato de transgressão às suas leis. A essência desse ato, em toda parte, é a glorificação própria. E, em outras palavras, o pecador põe-se a si mesmo onde deve pôr Deus, onde deveria estar Deus, está Ele mesmo, tentando atender aos seus deleites. Isso nos faz ver que o pecador é escravo de si mesmo, da sua natureza pervertida. E o pior é que ninguém pode fazer nada em seu favor, porque o grande problema dele é ele mesmo. Só Deus em Cristo Jesus, aquele que fez o homem do pó da terra, é quem pode transformá-lo, resgatando sua natureza original. Mas o homem, pelo livre-arbítrio, precisa permitir Deus fazer isso em seu favor. Veja que aqueles que creem, né, como Jesus fala, aqueles que creem que são salvos. Aqueles que não creem já estão condenados. Aqueles que não creem já estão condenados. Por quê? Porque pecador ele já era. Condenado ele já estava. Ele ganha a chance de sair da condenação quando Cristo é apresentado a ele. Agora, Cristo não invadirá a vida dele para fazer dele um escravo.
pode fazer dele uma pessoa dominada, de vontade dominada. Cristo oferece a oportunidade, oferta a chance de aceitação. Uma vez que ele aceita Cristo e permite então que ele faça essa transformação na vida dele, é aí onde ele sofrerá uma transformação, sentirá o perdão. Quando sentir o perdão de Deus, sentirá o amor de Deus, e o amor de Deus trará sentido, significado à sua vida. E aí, por mais que as coisas em volta dele, por isso que quando o filósofo diz assim, o homem é fruto do meio. De que homem ele está falando? O homem é humanidade, né? O antropo. De que humanidade ele está falando, que é fruto do meio? Uma pessoa que não tem comunhão com Deus. Uma pessoa que não é influenciada pelo Espírito Santo. Uma pessoa que não é influenciada pelo Espírito Santo, ele é um joguete. Ele é um joguete da sociedade, ele é um joguete do diabo, ele é um joguete do pecado. As coisas influenciam ele toma decisões que depois ele não entende por que tomou, porque ele não pensa nas decisões antes de tomar, ele toma decisões motivadas pelo pecado, motivado pela lascívia, pelo desejo carnal, né, motivado pela obstinação, pelo ódio. Então ele tem motivações erradas que levam ele à destruição. Agora, uma vez que a pessoa aceita Cristo como Salvador, e ela se sente perdoada por Deus, e sente o amor de Deus, e o amor de Deus é suficiente para ela, como Jesus falou, é uma fonte de águas que jorra para a vida eterna. Veja que uma pessoa pode ser considerada, pode ser qualificada por Cristo, ela mesma como uma fonte. Antes ela tinha sede, ela precisava ir até alguma coisa para satisfazer a sede da sua alma. Através de drogas, através de bebida, através de cigarro, através de prostituição. Ela tinha sede, necessidade de algo que preenchesse. Agora, ela não só está preenchida por Deus, como ela é uma fonte que preenche a vida de outras pessoas. Da boca dela saem palavras de vida eterna, por causa da natureza de Deus que está sendo formada nela, por causa da presença de Deus na vida dela, do amor de Deus. Então o que acontece? Este homem não é fruto do meio, ele é influenciador do meio, porque independentemente das coisas que acontecem em volta dele, ele não está sendo influenciado diretamente por elas, ele não está sendo controlado diretamente por elas. Independentemente da situação em volta tornar-se caótica, ele tem suficiência em Deus, ele sente alegria. Cristo fala assim: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Veja, a paz que o mundo dá é uma paz que está vinculada à necessidade de coisas externas, coisas em volta. É uma paz que está uma via de mão dupla, vamos dizer assim, né? Reciprocidade, é recíproca. Então quer dizer, precisa que algo venha e lhe agrade para que você tenha paz. Você está na dependência das coisas do mundo. Quando Cristo nos dá a sua paz, a paz dele, além de ser suficiente, é sobrenatural. E ela excede todo entendimento. Mesmo quando nós não temos motivos para estar em paz, estamos em paz. Porque cremos em Deus, confiamos em Deus, sentimos a presença de Deus. E a presença de Deus é suficiente. Por isso que a gente fica chocado às vezes, um cristão num lugar perseguido, e ele é morto tragicamente. E nós ficamos aqui nos condoendo, nós ficamos aqui sofrendo por ver essa cena e não entendemos porque Deus não interviu. Só que eu aprendi muito com um missionário de um país islâmico, no curso da Batista que eu fiz, ali no curso de grego que eu falei na Batista. Ele falou: a gente não pede oração para que a perseguição pare, a gente pede oração para que nós tenhamos força para suportar a perseguição. Porque pedir para que a perseguição pare é contraditar a palavra de Deus. A palavra de Deus já avisou que ia haver perseguição. Então não adianta pedir para a perseguição parar. Já estava avisado. Nós queremos força para resistir. E aí o que acontece? É nessa força, é nessa resistência, né? É nessa certeza de vida eterna onde está a realização de tudo aquilo que a palavra de Deus nos fala. De toda a certeza que temos em Deus. Quando você vê uma pessoa que é capaz de entregar sua vida, sabendo que Cristo Jesus está com ele, e que existe uma vida eterna para ele, e que a palavra de Deus é verdade, nós vemos ali o fundamento, né, conforme fala a carta aos Hebreus. A fé é o fim e o fundamento das coisas que se esperam. É a prova daquilo que não se vê.
Veja a fé sobrenatural numa coisa dessa, numa situação dessa. Ali você vê fé manifestada. Isso não é nem pensado desse só. Isso serve para qualquer um de nós, né? Orar pelo mundo diariamente, orar pelo mundo imperfeito. Esquece. Ah, sim. Não adianta, é verdade. É ilusório. E aí o que acontece? Qual é o mal que a gente vê hoje nas igrejas? As igrejas correm disso. Elas correm desse alerta. Elas criam um mundo de fantasia. Elas criam um mundo onde o seu dízimo compra Deus. Elas criam um mundo onde uma oferta faz Deus se apressar. Elas criam um mundo onde uma vassoura varre as maldições dentro da casa. Isso é um mundo da fantasia. Exatamente. As pessoas não estão adorando mais uma imagem de São Tomé, de São João. Eles estão adorando um copo de água do Rio Jordão. Eles estão adorando uma arca. Coisas que são do Antigo Testamento, que foram símbolos, que são passados. E que Paulo brigou tanto para que isso fosse arrancado de dentro da igreja. E as pessoas estão voltando a isso, estão se prostrando antes disso. Isso é fé? Quer dizer, a fé está sendo destruída de dentro. O ataque não é lá de fora. Não é dos grupos homossexuais, nem dos grupos anticristãos. O ataque é de dentro mesmo. É dos neopentecostais, estão destruindo a fé. Pode falar. Ah, é. Eles põem essa questão, né, de cada morte dessa é um aperfeiçoamento por causa de vidas pregressas, né? Exatamente. Pois é. Onde é que está essa... Devia ter chegado a um ponto conclusivo já, né? Dessa linha de aperfeiçoamento, né? Exatamente. E em antropologia a gente falou, se existisse essa questão da transferência de vida para um outro corpo, na transferência do espírito para uma outra vida, que é isso que eles dizem, viver uma vida, ao espírito reencarna em outra vida, mas ele deveria trazer alguma coisa da consciência da vida pregressa. Ele deveria trazer lembrança, porque é o mesmo espírito, é a mesma pessoa, reencarnou em outro corpo, mas é a mesma pessoa, e não há nenhuma lembrança. E aí o que arremata isso é a questão bíblica, né? Que o homem é destinado a morrer uma vez e ainda após o juízo. Então, não tem força. Nesse tratado não tivemos a intenção de explicar de forma satisfatória a origem do pecado, e nem tampouco resolver o seu problema, visto que se trata de coisas que o próprio Deus deixou irresolutas. No entanto, podemos raciocinar, teologizar, filosofar e aprender muitas coisas ainda encobertas. Porém, só podemos ir até onde permite nossas faculdades mentais, visto que nos tornamos inermes ao querer exaurir a questão. A Bíblia, por sua vez, é simples e clara em declarar onde e como o pecado se originou, mas sobre isso ela não explica de forma que a mente humana possa compreender com satisfação, ou seja, solucionar, zerar a questão, não restar dúvida. Não é esse o propósito, esse o objetivo. Sendo assim, o problema que a existência do pecado envolve fica por explicar. Segundo o ponto de vista ortodoxo, tanto anjos como os homens foram criados moralmente livres e possivelmente tiveram que passar por um período de provação a fim de serem confirmados em santidades, se fossem aprovados, ou condenados, se fossem reprovados. A maioria deles se manteve fiel a Deus, como diz em Apocalipse, a terça parte dos dois terços não caiu junto com o dragão, né? Então uma terça parte do céu caiu. Os quais são chamados de anjos eleitos, 1 de Pedro 1,12. Muitos, porém, caíram e, por conseguinte, perderam seu primitivo estado de inocência. Desses anjos caídos, Satanás se tornou chefe, o qual não permaneceu firme na verdade, conforme João 8,44. O orgulho parece ter sido a causa da queda de Satanás, conforme 1 de Timóteo 3,6. Mas a antiga pergunta continua: quem fez Satanás? Para não ficar sem resposta, os teólogos respondem: ninguém. Ele se fez o que é. Por quê? Qual é a dualidade aqui? A dualidade aqui é Lúcifer e Satanás. Então, Lúcifer, anjo de luz, né?
a Bíblia não chama de Lúcifer, não aparece esse nome na Bíblia, mas aparece querubim ungido. É isso que aparece, né? Ezequiel. Querubim ungido, né? Ou Lúcifer, como chamam, né? E Satanás. Satanás, Satã, adversário, oponente. Então temos esse ser que era um anjo de luz, tornou oponente. A pergunta dele é: quem fez Satanás? E aí a resposta é: ele se fez por si mesmo. Ele não foi feito Satanás, ele foi feito anjo de luz. Ele foi feito um ser perfeito. É um ser para estar na presença de Deus. Mas ele foi feito um ser livre também. E as duas coisas não são contraditórias. Ele é um ser, foi feito para estar na presença de Deus, e é também um ser livre. A liberdade pressupõe possibilidade de não atender à vontade de Deus. Porque se você só puder fazer o que é certo, não é liberdade. Quer dizer, a partir do momento que Deus ele criou, ele criou. Criou o quê? Diga, isso, ele criou. Ele criou mesmo. Agora eu pergunto para você, no Jardim do Éden, até então, o homem conheceu o pecado. No Jardim do Éden ele tinha livre-arbítrio. O homem tinha livre-arbítrio, Adão e Eva. Tinha essa consciência desse livre-arbítrio dele do Éden? Consciência acerca do seu livre-arbítrio. Como ele passou a ter essa consciência do livre-arbítrio a partir do momento que ele cometeu o pecado e Deus determinou de duas regras. Agora vamos ver o que nós estamos falando, sobre o que estamos falando. Ele não tinha consciência total das consequências. Apesar de que ele foi alertado por Deus: se comer, morrerá. Isso basta. Ele não sabia acerca de todas as consequências. Mas onde estava firmada a permanência dele? Na obediência. Enquanto ele estivesse em obediência, ele permaneceria lá. Uma vez que desobedeceu, ele fez os do livre-arbítrio para o mal. Tanto eu quanto o mundo pode fazer essa pergunta. A partir do livre-arbítrio, o homem fala assim: por que Deus criou o mal sabendo que era mal? Deus criou o livre-arbítrio. O mal é uma ausência do bem. O mal é a má escolha. Então, o que acontece? Uma vez que você opta pelo contrário ao bem, pronto, aí está o mal. Você não está fazendo bem. Tá certo? Então, Deus criou tudo bom. Tudo que Ele criou é bom. Tudo que Ele criou é perfeito. Agora, qual é o contrário do perfeito? Uma fruta boa para se comer. Quando ela não está boa? Quando ela está podre. O contrário ao bem, o contrário ao bom é o mal. O contrário ao perfeito é o imperfeito. O contrário à luz, as trevas. Então, a opção pelas trevas é o contrário à luz. O que Deus criou? O bem e a opção. Então você tem aí toda a criação de Deus boa. E você também tem na criação de Deus seres que têm liberdade, têm opção. Automaticamente, Exatamente. Uma vez que você deu as costas para a vontade boa de Deus, você entrou no estado mal. e se você sempre faz o bem, você não vai conhecer o mal, você não vai conviver com o mal. Exatamente. Se você sempre faz o bem, você está perante Deus na vontade boa e na imperfeição. Você não conhece o mal. Eu sei que nem para tudo a gente vai ter a resposta. A gente vai terminar. Mas a partir do momento que o homem se rebelou contra Deus lá, Deus jogou, expulsou de lá. Isso. Até então o homem permanecido no Jardim do Éden. Você está misturando duas coisas. A criação do querubim ungido antecede ao homem. Então não eram os dois eventos não são simultâneos. Não são simultâneos. Uma coisa é o evento do querubim ungido, quando tentou subir acima de Deus e foi precipitado de lá. Pronto, ali depois daquela precipitação, e aqui não é doutrina bíblica, isso aqui é uma inferência, tá? Isso aqui é uma inferência, que é do campo da teologia. A partir da expulsão do querubim ungido veio o caos. Depois do caos veio a recriação. O que nós temos em Gênesis 1:1? Temos recriação. Em Isaías Deus fala: eu não fiz a terra vazia, eu não criei. Ou seja, Deus mesmo deu a brecha lá. Então, o que estava acontecendo em Gênesis? Lá em Isaías ele diz: eu não criei a terra sem forma vazia. Todos os efeitos do Jardim do Éden, o homem deveria seguir a regra da qual Deus determinou. Devia se manter em obediência. Exatamente. Aí o que acontece? Existe a instrução por meio de toda árvore que está no jardim. E existe a proibição
proibição: não comer da árvore do bem e do mal, porque no dia que comerdes, certamente morrerás. Esta é a ordem. Qual é a opção? Ficar em obediência a Deus. Ignorar o mal. Qual é a outra opção? Ignorar a obediência a Deus. Conhecer o mal. Uma vez que o homem conhecer esse negócio, aí estrupiou tudo. Aí o mal entrou na vida do homem, arrebentou com tudo, estamos aí até hoje tentando resolver esse negócio. Então o que acontece? Para todos os efeitos, como você mesmo falou, a gente não tem capacidade suficiente para resolver esse negócio. Para todos os efeitos, o mal é uma desobediência. Tá certo? O mal é um não bem. O bem é o que Deus criou. O mal é voltar-se contra a criação de Deus. Peca. O que levou Satanás a se revoltar contra Deus? A Bíblia não relata. Outra coisa difícil, complicada. Que levou esse tamanhão a querer essa besteira, essa bobagem? Nasceu no coração dele, no íntimo dele. Em algum momento, esse cabra, ele estava diante da decisão: continuar nesse estado de perfeição ou não? O que pode dar? O que pode acontecer se eu quiser um pouco mais do que eu tenho? Eu tenho coisas ótimas, extraordinárias, mas e se eu quiser um pouco mais? E se eu tentar e funcionar? E se der certo? Né? Eu posso me tornar o Deus de todas as coisas, fazer do meu jeito, do jeito que eu quiser. Aí você vê, esse pensamento que surgiu no coração dele, não surge no nosso coração também? Então, é a mesma coisa. É a mesma coisa, é o mesmo mal, é a mesma sombra, é a mesma treva. Sair da luz para as trevas. Essa é a repetição disso, que é esse mal e essa destruição. Né? Veja, o que levou Satanás a se revoltar contra Deus? A Bíblia não relata, mas a maioria dos pensadores admite que foi por causa do seu orgulho. Mas qual foi a causa de tanto orgulho? Aqui paralisa as nossas faculdades mentais. Mistérios e mais mistérios. O mais agravante em tudo isso é entender por que Deus permite Satanás prosseguir em sua obra destruidora. O diabo caiu porque aspirava a ter o poder de Deus. O homem caiu por desejar o seu conhecimento. Mas o remido se eleva por desejar o seu amor e a sua bondade. E todos os seus atributos de bondade, de justiça e amor estão incorporados na participação em sua forma de vida, a vida eterna. A gente vai para o intervalo, né? Fazer intervalo?